A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo, e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, neste dia o Senhor compartilhou comigo para liberar sobre vocês e compartilhar com vocês. E aí então o Espírito Santo me levou lá em 1 Samuel, no capítulo 17, exatamente no momento em que Davi está para enfrentar Golias. Então, irmãos, teve aqui mais de um ponto que o Senhor falou com esta palavra. Então, que você preste bem atenção naquilo que o Senhor está falando através dessa palavra. Então, irmãos, Davi, aqui neste capítulo, ele estava indo ali para o campo, e ali estava como se fosse, né, um campo de batalha mesmo. Então, qual que era a cena ali? De um lado estava, né, os israelitas, o exército dos israelitas, do outro lado estavam os filisteus, e no meio, Golias, que fazia parte do exército dos filisteus, estava ali no meio. E a Bíblia descreve exatamente assim, ele estava no vale, no meio. Todo o vale ele se concentra no meio, entre dois pontos altos. O vale fica no meio. E Golias estava ali no meio. E ele estava ali afrontando o exército de Israel. E o exército de Israel, irmão, ali eles estavam, né, recuados. Eles recuaram, irmãos. Então, Davi, ele vai até aquele campo. Para ele estava indo fazer algo simples, algo que era do cotidiano dele, até da rotina dele ali, irmãos. Então, Davi não tinha a dimensão do que Deus estava prestes a fazer. Mas ele estava lá. Porque quando nós estamos, irmãos, nós temos essa intimidade, essa vida com Deus. Todo lugar que nós vamos, todo lugar que estamos entrando, é o Espírito Santo que está nos levando para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer ali, irmãos, naquele lugar. Para aqueles que vivem, né, este relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Nenhum lugar por onde a gente passa e aonde a gente entra é por acaso, irmãos, ou é à toa. Sempre tem algo do Senhor ali. Então, irmãos, Davi foi para fazer algo simples e comum. Mas quando ele chegou lá, ele se deparou com aqueles exércitos. O exército dos israelitas recuado, o exército dos filisteus e um gigante no meio, um gigante no vale. Então Davi vai até o gigante, ele desce, ele vai até o vale, e ali ele fica de frente com Golias. E ali Davi abre a boca e ele faz uma declaração, irmãos. Quem é este incircunciso que ousa enfrentar o exército do Senhor? Então, irmãos, naquele momento em que Davi chega ali, fica de frente com Golias e abre a sua boca e faz essa declaração, ali já estava acontecendo, irmãos, um mover no mundo espiritual a favor de Davi. Então ali, irmãos, o que Davi estava falando para Golias e para os filisteus? Quem vocês pensam que são? E aqui trazendo para cá, a gente falando para o reino das trevas. Quem o reino das trevas pensa que é para tentar afrontar o exército de Deus e os filhos de Deus e o povo de Deus. Só que, irmãos, aqui o primeiro ponto. O exército de Deus, que tinha que estar na sua posição, né? Para, né, pressionar o inimigo de volta, para o inimigo bater em retirada, porque, irmãos, quem tem que recuar é o reino das trevas. O exército do Senhor, o povo de Deus e os filhos de Deus tem que manter a sua posição e avançar, pressionar o inimigo de volta até que ele bata em retirada. Só que naquele momento, o exército de Deus, os israelitas que recuaram, estavam recuados ali com medo da afronta do inimigo. E quando Davi faz essa declaração, os israelitas são constrangidos ali. Por quê? Por mais que eles estivessem lá, eles não estavam na posição deles. De um exército posicionado e pressionando de volta o inimigo na mesma pressão que ele tentou vir. Porque, irmãos, de novo, é as trevas que tem que bater em retirada. Então, essa foi a primeira declaração que Davi estava fazendo ali. Né? E ali, irmãos, o segundo ponto. Davi,
Ele não via com os olhos dele naturais, de um homem natural. Davi se via com os olhos de Deus. Então Davi, irmãos, era este homem posicionado, era um homem corajoso e agia em ousadia do Espírito. Não pela ótica dele, porque ele se via com os olhos dele, mas porque ele se via com os olhos de Deus. Ele era um homem posicionado em Deus, ele sabia quem ele era e principalmente quem Deus era. Então, quando Davi faz essa declaração, ele está falando exatamente isso. Em nenhum momento Davi fala sobre ele, fala o que ele tem e quem ele era. Ele está em todo momento ali glorificando o nome de Deus, falando da soberania de Deus e ali já manifestando o poder de Deus, porque o Espírito do Senhor já estava sobre Davi. Então, irmãos, este é o segundo ponto aqui. E aí, irmãos, o Senhor me levou lá em Salmo 23. No momento em que, Davi escreve ali, ele fala para o Senhor, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E o Senhor me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e assim faz o meu cálice transbordar. Então, irmãos, esse é o terceiro ponto dessa mensagem. Quando você pedir para o Senhor preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, tenha ciência de que Deus não vai te dar presente, Deus não vai te colocar um lugar para você ser bajulado, porque nada tem a ver sobre eu e sobre você. É tudo sobre Ele, sobre o nome dEle. Então, irmãos, quando você pedir, agora você tenha ciência disso, se você não tinha. Quando você pede para o Senhor preparar uma mesa perante os seus inimigos, Ele vai preparar um campo de batalha para você e você vai estar no meio, no vale. Porque este momento aqui do Salmo 23 retrata exatamente o que estava acontecendo ali, em 1 Samuel 17. Davi estava no vale, na presença dos seus inimigos. Aqueles que estavam com ele estavam de um lado, que é o exército dos israelitas, o outro lado estavam os inimigos e ele estava no meio da prova. Então a mesa, irmãos, que o Senhor prepara perante os nossos inimigos e aqueles que estão conosco, é quando nós estamos na prova, quando estamos no vale. Essa é a hora que o Senhor está preparando a mesa. Que a mesa está preparando não, que a mesa já está preparada. E aí, quando Davi fala, o Senhor me honra ungindo a minha cabeça com óleo, irmãos, o que Davi estava falando aqui? Quando ele se sentiu honrado pelo Senhor, quando ele sentiu que ele recebeu a honra do Senhor, não foi no momento em que ele está ali no campo de batalha, irmãos, enfrentando Golias, até porque ele chegou lá, para ele nem sabia o que estava acontecendo ali. Mas Davi foi claro aqui quando ele disse, o Senhor me honrou quando ungiu a minha cabeça com óleo. O que Davi estava falando aqui, irmãos? Eu fui honrado pelo Senhor, eu recebi a honra do Senhor. Quando lá de trás das malhadas, nem a minha família lembrou do meu nome, mas o Senhor mandou o seu profeta para ungir a minha cabeça com óleo. Então, irmãos, Davi está falando, eu fui honrado quando no secreto ninguém me viu, mas o Senhor lembrou do meu nome e derramou o seu óleo sobre a minha cabeça, e o Espírito do Senhor veio sobre mim. Aleluia, irmãos. É neste momento que Davi está falando, nós não somos honrados quando estamos diante das pessoas, fazendo aquilo que o Senhor nos confiou, irmãos. Mas a honra do Senhor na nossa vida é no secreto, quando Ele derrama o óleo sobre nós, sobre aquilo que Ele derramou e confiou sobre nós, é quando ninguém está vendo. É quando Davi está falando, quando nem a minha própria família se lembrou do meu nome, mas o Senhor se lembrou, não só se lembrou, como foi até lá. E me ungiu, me escolheu e me levantou para governar um povo, para ser pastor de ovelha do seu rebanho e para administrar, aleluia, uma posição ali para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então a honra, irmãos, não é quando você está perante as pessoas, recebendo coisas, presentinhos, sendo bajulado. A honra é no secreto, quando o óleo desce sobre a sua cabeça. Quando a presença do Senhor está com você e se manifesta ali entre você e Deus, irmãos, quando ninguém está vendo. E a presença perante os meus inimigos para o meu cálice transbordar, irmãos, é o momento que o Senhor está te provando. E quando você faz o que tem que ser feito, se posicionou em Deus, engrandeceu o nome dEle, exaltou o nome dEle, fez o que Ele assim confiou a você, Ele te eleva, Ele te tira do vale, te põe no monte, te põe no lugar alto.
E aí ele faz o seu cálice transbordar. Ele te aprova para um novo tempo, para um novo lugar sobre ele, sobre aquilo que ele tem para você e para fazer através de você. É isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. A mesa perante os nossos inimigos não é um lugar de bajulação, não é um lugar de receber presentinhos, mas é o lugar onde o Senhor te leva para você ser provado. E o seu posicionamento no vale é que vai dizer se o Senhor vai te aprovar, ou se você vai permanecer no vale ou vai descer para um lugar ainda mais baixo, irmãos. A palavra do Senhor diz: tudo que nós fazemos, fazemos para a honra e glória do nome dele. Davi em nenhum momento falou dele, nenhum momento disse algo a respeito dele. Tudo o que ele fez ali foi glorificar o nome do Senhor. E glorificando o nome do Senhor, ele manifestou a presença de Deus e o poder de Deus ali. Porque foi Deus que derrubou Golias através de Davi, por causa do posicionamento dele e da declaração dele no mundo espiritual e no mundo natural, de quem ele era em Deus, e que ele conhecia Deus e não era de ouvir falar, mas é de viver, de conviver e de ter intimidade com Deus. Irmãos, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda o que o Senhor está te falando. Saiba aquilo que você está pedindo para o Senhor, para você entender se Ele está te levando para um vale, se Ele está te provando. E se mantenha na sua posição, irmãos. O povo de Deus, os filhos de Deus, tem que manter a sua posição e não pode recuar por uma simples afronta do inimigo. Nós que vamos para cima, pressionando o inimigo de volta, até que ele bata em retirada. Porque o Senhor está conosco, o Senhor ele é conosco, é o Deus Emanuel. E é o inimigo que tem que ser pressionado de volta para ele bater em retirada. E nós permanecemos na nossa posição, no nosso esforço